Olá, meu nome é Alan Christian Gonçalves. Sou aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto. Vou apresentar o trabalho intitulado Avaliação da hepatotoxicidade na associação da overdose de paracetamol e consumo de etanol. Esse trabalho é orientado pela professora doutora Daniela Caldeira Costa e coorientado pelo professor doutor Emerson Cruz de Oliveira. Nossa hipótese de estudo é de que a associação entre a ingestão de etanol de forma aguda ou crônica com a overdose superdosagem de paracetamol pode ter desfechos distintos em relação à hepatotoxicidade e lesão hepática. Este trabalho tem como objetivo geral avaliar a associação do consumo agudo e crônico de etanol na hepatotoxicidade induzida pelo paracetamol. Dentre os objetivos específicos pensados para este estudo, aqueles já executados são a avaliação dos marcadores de lesão hepática por meio da dosagem de alanina aminotransferase, ALT, e aspartato aminotransferase, AST. Avaliar os biomarcadores de estresse oxidativo hepático por meio da determinação do perfil antioxidante através da dosagem de glutationa total, glutationa reduzida, glutationa oxidada, razão glutationa reduzida, glutationa oxidada, superóxido dismutase e catalase, além da avaliação de biomarcadores do dano oxidativo hepático por meio da dosagem de substâncias reativas ao ácido tilbarbitúrico, ou TBARS. Para a realização deste trabalho, utilizamos camundongos machos adultos da linhagem C57 Black 6, pesando entre 20 e 30 gramas, com 8 a 12 semanas de idade. Este protocolo foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal de Ouro Preto. Os animais receberam ração e água ad libitum e receberam fármacos ou água por meio de gavagem orogástrica, sendo os fármacos solução de etanol a 50% com uma dosagem 10 ml por quilo, paracetamol numa dosagem tóxica de 500 mg por quilo. Os animais foram distribuídos randomicamente em 4 grupos. Grupo controle recebeu água 2 vezes ao dia por 7 dias. Grupo paracetamol recebeu água 2 vezes ao dia por 7 dias e uma dose única de paracetamol 1 hora após a última gavagem com água. Grupo etanol agudo recebeu água 2 vezes ao dia por 7 dias e a solução de etanol em dose única na última gavagem. E 1 hora depois foi administrada a dose única de paracetamol. E grupo etanol crônico, que recebeu solução de etanol 2 vezes ao dia por 7 dias, e 1 hora depois da última dose de etanol foi administrada a dose única de paracetamol. Todos os animais foram eutanasiados 12 horas após a conclusão de seus protocolos. Para a realização da análise estatística, utilizou-se o software GraphPad Prism, versão 9. Em relação à atividade de ALT, verificamos um aumento significativo nos grupos paracetamol e etanol agudo em relação ao grupo controle. Não observamos diferença significativa entre o grupo etanol crônico e o grupo controle para o mesmo parâmetro. Um padrão de resposta semelhante foi observado para a atividade de AST. Em relação ao perfil de glutationa, nós observamos que os níveis de glutationa total do grupo etanol agudo diferiu significativamente do grupo controle. O grupo etanol agudo também foi diferente dos demais grupos, exibindo os menores resultados. Os grupos controle, paracetamol e etanol crônico não foram significativamente diferentes entre si. Quando avaliamos a glutationa reduzida, observamos que os grupos controle, paracetamol e etanol crônico não diferiram estatisticamente entre si, embora se observe uma tendência nesses dois últimos em serem menores que o grupo controle. O grupo etanol agudo novamente exibiu valores significativamente menores em relação ao grupo controle e aos demais grupos. Já os resultados de glutationa oxidada mostram que o grupo paracetamol apresentou níveis mais elevados para este parâmetro, significativamente mais alto do que os grupos controle e etanol crônico,
porém não estatisticamente diferente do grupo etanol agudo. O grupo etanol agudo, por outro lado, se apresenta significativamente mais elevado que o grupo controle, mas não em relação ao grupo etanol crônico. Os valores do grupo etanol crônico, por fim, apresentam valores intermediários entre o grupo controle e o grupo etanol agudo. Ao analisar a razão glutationa reduzida, glutationa oxidada, observamos que os menores valores são observados nos grupos paracetamol e etanol agudo, indicando maior vulnerabilidade da via da glutationa nesses dois grupos. Em relação aos valores de superóxido dismutase, não foram observadas diferenças estatísticas entre os grupos. Em relação à peroxidação lipídica avaliada por T-bars, nós observamos quantidades mais elevadas desse biomarcador nos animais dos grupos etanol agudo e etanol crônico. Como inferências preliminares, observamos que os animais que receberam dose tóxica de paracetamol combinada com a administração de etanol de forma crônica ou aguda têm resposta semelhante ao grupo paracetamol, especialmente aqueles do grupo que recebeu a dose aguda de etanol. Desta forma, acredita-se que a toxicidade do paracetamol possa ser afetada em razão do consumo de etanol. Assim, esperamos que a conclusão das avaliações previstas para o nosso trabalho possa permitir observar de forma mais detalhada os mecanismos envolvidos na hepatotoxicidade na associação da superdosagem de paracetamol e consumo de etanol em dose única ou em doses repetidas. Meus agradecimentos à minha orientadora e meu co-orientador, professora Daniela e professor Emerson. Meus agradecimentos à equipe do Laboratório de Bioquímica Metabólica e aos colaboradores de outros laboratórios. Meus agradecimentos à Universidade Federal de Ouro Preto e aos laboratórios parceiros. Meus agradecimentos aos órgãos de fomento. Obrigado.